Obrigada pela presença de vocês. Bom, todo penúltimo domingo do mês, nós temos uma conversa de galeria, onde nós convidamos um vizinho. O vizinho é um morador da região portuária para vir falar numa exposição do museu sobre sua experiência, sobre as relações que ele vai criando a partir de uma exposição, a partir do acervo, a partir de uma questão curatorial, ou a obra de um artista, enfim. Este domingo em especial estamos fazendo uma segunda edição de um recorte dessa conversa que tem um foco no acervo do museu. E aí nós estamos recebendo, eu aproveito e agradeço pelo aceite do convite, a Celina Rodrigues, que é gestora do Centro Cultural Pequena África, que fica no Jardim Suspenso do Valongo, e também é conhecida como Mãe Celina de Xangô, que tem um papel super importante nessa região, inclusive no processo de patrimonialização do Cais do Valongo. Enfim, a conversa de galeria hoje tem uma relação com o acervo do museu, mas tem uma relação também com esta exposição, o Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. E a ideia é a gente falar muito rapidamente aqui em cima e descer para o térreo, que faz parte da continuação dessa exposição. E ali nós vamos levar, a gente está com a assessoria da coordenadora de museologia, que tirou da reserva técnica duas obras, duas peças do acervo do museu. Uma dessas peças, aí eu acho que vale a gente mostrar aqui, porque ela tem uma relação de continuidade com o que está exposto. Vamos aqui. Uma das peças que a gente vai conversar hoje com a Celina faz parte dessa série aqui, que é uma série que se chama 7 Lendas Africanas da Bahia, do Caribé. E é exatamente a xilogravura que não está aqui exposta. A gente vai conversar um pouco sobre ela lá embaixo, e uma outra peça que é o Espelho de Oxum. Bom, só para situar aqui a exposição Rio do Samba. O Rio do Samba, Resistência e Reinvenção, ela é uma exposição dividida em alguns núcleos. Essa primeira sala tem uma ideia de se relacionar um pouco com esse processo de constituição do samba no Rio de Janeiro. E por uma escolha curatorial, a gente começa a falar desse processo de constituição do samba no Rio de Janeiro, não pela indústria fonográfica, ou pelo processo de conhecimento expansivo do samba, mas pela diáspora africana. A gente começa a falar do samba a partir dessa relação que se constitui a partir de uma experiência da herança africana, a partir de uma experiência que é uma experiência de aniquilamento, é uma experiência de morte, né? Mas é uma experiência também de reinvenção das culturas, porque você tem um rompimento desses laços em diversas culturas africanas, e você tem uma série de pessoas que são sequestradas e trazidas para cá. O Rio de Janeiro recebeu intensamente pessoas que foram sequestradas do continente africano. A gente tem aqui muito próximo o Cais do Valongo, que representa fortemente essa história. E, enfim, o início da exposição começa, na verdade, lá embaixo, com a obra do Jaime Laureano, que é a História do Negro é uma Felicidade Guerreira, e depois continua nessa exposição falando da diáspora africana. E aí aqui a gente divide um pouco nesses eixos de herança africana, Pequena África, o Rio Negro, e faz uma passagem para outra sala, pegando o trem do samba, né, alargando isso, indo para o subúrbio, falando aí sim da constituição de um samba carioca com a turma do Estácio, falando do processo de registro das músicas, do processo de entrada dos compositores, dos sambistas nas rádios,
e de processos mais contemporâneos também do samba, com os quintais do samba e com zonas de contato entre outras linguagens artísticas e o samba, né? Como é que o samba influencia também e se espraia para outras linguagens artísticas, para além do ritmo, da canção e do corpo. Bom, é isso, falei um monte. E aí eu queria convidá-los também a descer, porque a gente vai fazer esse processo, e conversar com Celina lá embaixo, que é mais cômodo e a gente pode sentar. Mas aqui eu queria um pouco que Celina se apresentasse. Eu vou passar aí a fala para Celina. E Celina, muito obrigada por você estar aqui hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Celina Rodrigues. Sou gestora do Centro Cultural Pequena África, aqui na região portuária. Eu ocupo hoje a Casa da Guarda, no Jardim Suspenso do Valongo. Não sei quem vai falar, se é a mãe de santo, se é a gestora, mas enfim, né? Que é um pouco de cada uma. Primeiro, muito obrigada pela segunda vez estar nesse espaço de fala, que muito me orgulha ser vizinha do mar de verdade, né? Tanto no trabalho como na minha vida pessoal. Quando eu tenho espaço para falar da minha religiosidade, eu acho que eu me espalho bastante, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, tudo é pecado, tudo é ruim, tudo é feio, mas ser macumbeiro no Rio de Janeiro, né? Tá um problema muito sério, né? E eu costumo dizer nas minhas falas que não existe falar de samba, falar de jongo, falar de capoeira, se não falar de candomblé. Que tudo começa daí, né? Tudo vem daí. Do batuque, da batucada, da ancestralidade. E o samba é muito ancestral. Mais do que vocês possam imaginar. Que é no batuque do tambor, é no batuque da tabaque, que fica nossas angústias, que tira nossas angústias, que tira a dor do nosso peito, que nos traz alegria, tá? Então, para não prolongar muito, que essa fala, acho que vai mais de 1 hora, que a pessoa ela é muito tímida, mas quando começa a falar, baixa o negócio nela, ela não para, né? É muito bacana saber que um espaço como esse, né, o mar, está abrindo uma discussão que é muito ampla, que é o candomblé, que é o samba, que é o jongo, que é a capoeira. E a gente agradece muito o Carlos do Valongo, porque se não fosse o Carlos do Valongo, essa redescoberta do Carlos do Valongo, estaríamos como? Todo caladinho, todo mundo caladinho, né? Então, que o mar venha com um mar de possibilidades para que possamos falar um pouco da nossa religiosidade. É que move o nosso mundo, é que move o nosso corpo, é que move a nossa alma. E é isso aqui, ó, que nos junta, que nos une. Tá bom? Podemos ir? Espetáculo, hein? Tinete. Isso aqui é antigo, hein? Pelo material, isso aqui é antigo. Antigo. Então, meu nome é Celina Rodrigues e na região portuária e no Rio de Janeiro, em alguns lugares que eu ando, uma Celina de Xangô. Sou gestora do Centro Cultural Pequena África, aqui na região portuária. A gente conseguiu a cessão do espaço da Casa da Guarda em 2015, por 10 anos. Então a gente está habitando lá o Centro Cultural, tentando da melhor forma desenvolver o nosso trabalho, que é mega ancestral, né? Se tornou mais ainda depois da redescoberta do Cais do Valongo, né? Quando a arqueologia da UFRJ me convidou como mãe de santo para reconhecer os objetos encontrados ali, naquele lugar mágico, nesse lugar mágico que é o Cais do Valongo. De lá para cá, a gente vem quase que todos os dias pensando da melhor maneira, a melhor forma de preservar o que é nosso, preservar o que os africanos trouxeram para a gente, principalmente a parte ancestral, que eu falo que é do candomblé, que é a religião que eu estou há 30 anos dentro dela, ou seja, desde quando eu me entendo como gente, né, não tive outra religião apresentada que não fosse a macumba, vulgarmente falando, né? Então, eu, Rubem Confetti, toda a turma que me acompanha, né, lá tentando dirigir o espaço, a nossa preocupação hoje é a questão da preservação
não só do candomblé, mas de tudo que é ligado ao candomblé, que é o samba, o jongo, a capoeira, a nossa batucada, né? Que tudo vem de lá, né? Tudo vem dessa origem, né? Da origem africana, né? Pra gente tentar viver melhor, né, gente? Que tá bem complicado, muito complicado. Né? Ancestralmente a gente procura diálogo, a gente procura, mas e muito feliz essa porta aqui ter aberto esse espaço, a gente ter um espaço de fala, e poder falar da religiosidade, né? Onde a igreja está aí fora, né? Em prosas e versos, né? Nos ritos loucos deles, e a gente consegue ficar tentando entrar dentro do casulo, né? Que não é bacana pra gente. Né? É uma religião que a gente tem que ir para a praça mesmo, tem que falar mesmo, tem que gritar mesmo. E às vezes eu me sinto muito solitária nesse sentido, né? Porque todo mundo quer levantar a bandeira, mas não quer ir para a rua, gritar, esbravejar, xingar, enfim, lutar por aquilo que é nosso, que é uma herança nossa, é uma herança africana nossa, e ninguém pode tirar isso da gente. Não tem o direito de tirar isso da gente. Né? Então, enquanto mãe de santo, é um trabalho árduo, solitário, né? Porque às vezes é a louca, né? É a louca que está aí, atravessa o oceano, atravessa fronteiras para poder dar o grito, porque na minha cidade eu não posso gritar da maneira... Sempre, eu não posso gritar da maneira que eu preciso e que eu posso. Né? Às vezes tem que gritar em outros territórios para fazer um eco aqui na cidade onde eu vivo. Infelizmente, né? Nós somos ricos, nós somos tão ricos de tudo, né? Mas tem uma não riqueza que chama-se retrocesso. Né? E esse retrocesso, daqui a pouco eu estou com 90 anos e esse retrocesso não sai disso. A gente não consegue sair desse vício, dessa coisa viçosa, e a coisa não vai. Fica roda e para no mesmo ponto de partida. Né? Então, aonde eu busco força é através disso aqui. Ó. Isso aqui se chama o abebé. Vocês chamam de espelho, né? Dentro do culto de matriz africana, se chama abebé. É onde a mulher busca a força dela para essa luta. Então é aqui que eu encontro minha força. Sabe? Olhando no espelho e pedindo aos meus ancestrais, né? Aos orixás, que me faça forte todos os dias. Que me faça guerreira todos os dias, sabe? Que as mulheres ancestrais, Oxum, Obá, Inhação, Nanã, foram mulheres muito guerreiras, muito fortes. E cada um carrega o seu instrumento, né? Sua arma, que é a arma do poder. O poder de nada vai me destruir. Eu vou conseguir, ninguém tira isso de mim. Entendeu? Então isso aqui é um instrumento que as IAs, principalmente isso aqui, por ser dessa cor, normalmente a gente Iemanjá carrega isso aqui. Quando eu for da cor dourada de Oxum, se bem que tem algumas Oxuns que carregam isso aí, isso já é fundamento, gente. Isso aí já é fundamento de orixá e não cabe aqui, tá passando. Mas as IAs das águas, tanto doce quanto salgadas, elas carregam esse abebé. Esse abebé aqui ela carrega para transformar a beleza dela, a força dela e o poder que ela tem. E ninguém tira isso dela. Tá? As IAs das águas doce e salgada, Oxum ou Iemanjá. Iemanjá, água salgada, Oxum, água doce. Uma cachoeira, outra representa o mar. Entendeu? Então esse instrumento aqui, através desse instrumento, uma das IAs, que é Oxum, ela conseguiu tudo o que ela queria dentro do candomblé. Por isso que o candomblé existe hoje. Se o candomblé existe hoje, ela negociou através desse espelho a força, a vontade, tal do empoderamento. Pode, né? Já existia, gente. Já existia. Não sou o que você é da agora. Né? O poder. O poder de ser, de comandar e de fazer. Hoje ela é rainha dentro do candomblé. Ela é uma rainha que tudo começou por ela. Né? O candomblé aqui no Brasil começou por ela. Né? Aí depois veio outra história de amor, de poder, de querer, de ficar. Guarde isso aqui, amado, as 7 chaves. Isso aqui é antigo, não se fabrica mais isso com esse material. Que material é isso? É metal mesmo, parecendo prata. Aí leva alguém para reconhecer, tá bom? Ele é meu Fideliomã, que Iemanjá, Eru e Yamin nos dê proteção. Hoje, 24 de junho, né? Hoje é dia de Xangô. Xangô, aquele que é dono do fogo, que veste todo branco, chama de Airá.
Sabe, quem tem seus pedidos que faça hoje, que Xangô faça justiça e dê misericórdia a todos nós. Você sabe onde é que estão hoje esses achados arqueológicos do Caju? Então, a última informação que eu tive, na sexta-feira eu tive uma reunião no IFAM, onde estão se discutindo agora a próxima parada do VLT, que é da estação Largo Santa Rita. Aí tem que abrir outro GT, escavar o buraco para poder. Que tem um lugar também bem mágico, que é o Largo Santa Rita, próximo à igreja de Santa Rita, que é um lugar mega super ancestral, que foi também um cemitério há séculos atrás. Enfim. Aí eu conversando com o IRPH, né, falaram que os objetos estão lá no Galpão da Gamboa. Né? Estão lá, que estão pensando um lugarzinho para ser colocado os objetos. Eu falei assim, eu não quero lugarzinho, vocês já não querem lugarzinho. Então, um lugar decente. Nós temos dois museus que foram construídos em menos de 5 anos, né, gente? Por que não tem um lugar para serem colocados os objetos? Aí eu sou a brigona, sou a indelicada, eu sou, né? Mas né? Uma coisa que é nossa, tem o direito de ter um lugar decente para ficar. Afinal de contas, a gente está contando a história de milhares de africanos que passaram ali no Carlos Valongo e deixaram esse legado para gente. Como que eu posso fazer vista grossa diante de uma loucura dessa? Eu não posso fazer de conta. Existiu, tem prova. Eu participei da escavação, junto com a arqueologia, durante 1 ano e meio, prestando serviço de graça, mas fui com o meu coração. Eu não posso passar por mentirosa. Eu posso passar por mentirosa? Nem vou. Enquanto eu existir infeliz, assim, eu sou chata. Sou capricorniana e filha de Xangô, né? Nesse mundo e no outro. Porque se deixar pra lá, sabe, querida? Vão ser mais 200 anos do rolinho compressor em cima da história. Não é justo, né? Não é justo. E ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém dá uma satisfação, ninguém... Porque não interessa, né? Se interessasse, já teria um museu pronto para isso. E o Centro Cultural Pequena África, desde 2012, junto com a Alder Felipe, que é uma parceiraça francesa, foi estagiária da gente durante 3 anos, a gente começou a pensar na possibilidade da construção do memorial da diáspora africana a ser construído na cidade do Rio de Janeiro. Né? Com esse projeto, o Centro Cultural já atravessou 4 vezes fronteira, levando esse projeto em universidade e museus em França, em Paris. E em 2016 a gente foi ao Benin, onde o ministro da Cultura ficou encantado em saber que uma mãe de santo estava à frente de um assunto tão importante com a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Só faltou me chamar de louca, né? Mas enfim, né? Mas não vai fazer isso, né? E lá eu defendendo esse projeto, né? Eles denominaram como projeto humanitário de diálogo entre os povos. Que a Madame ainda tem mais 10 países para viajar, como eu não sei, mas tem que ir. Enfim, defendendo uma história que é tão, além de triste, né? Que a história fala Carlos Valongo, fala africano, fala o quê? Preto, fala o quê? Macumbeiro. Guilhotina de novo, né, gente? Guilhotina, chibata, né? Então, esse projeto a gente está tentando parceria de fora, né? Porque já que o Rio de Janeiro está pensando no MEL, a gente pensa no memorial, uma coisa de movimento, um espaço de movimento, um espaço para conversar, para interagir. Eles estão pensando no MEL, mas o MEL fica para lá. E na ONU agora, em dezembro, que eu tive lá, porque fui lá, a gente atravessa o oceano para atrás do que é bom pra gente, né? E na ONU falaram para mim, para nesse momento não pensar em museu, para a Madame focar no Carlos Valongo. Que o Carlos Valongo já existe, né? O museu vai existir ou não. Então, por bom entendedor, 2 pingos, 3 pingos, pingo nenhum é letra. Então a gente está nesse processo aí, enfim. E vamos embora, né? Vamos embora, vamos viajar, vamos atravessar. É meu mojuba, cobalaruia. Ô, Baniché, caô, cabecilha, caô, pamã. Não é danada, né? Danada. O que tu acabou de dizer? Que eu ouvi. Né? Fiquei curioso. Saiu. Fala pra todo mundo. Meu mojuba Não, seguro. Meu mojuba Estou cumprimentando aqui. Estou cumprimentando Exu pela possibilidade de estar com essa obra em minhas mãos, que pertence ao amadíssimo, inteligentérrimo Caribé, que foi uma sumidade, né,
retratando a questão ancestral e de orixá, né? O amor dele por Oxum era tão profundo de Oxum por ele, que, não sei se vocês sabem da história, Xangô, por tanto poder do fogo que ele tem, por ter sido um homem tão poderoso, ele foi casado com 3 mulheres, Oxum, Iaçã e Obá. Mas o grande amor da vida de Xangô é Oxum. Tanto que a gente dentro do candomblé diz, né, que Xangô, Oxum é a menina dos olhos de Xangô. Né? E esse amor, ela conseguiu esse amor dele através do espelho, sabe? Porque o desejo dela, o poder que ela tem como mulher, dona do jogo de búzios, tá, gente? E com o poder do fogo que ele tinha, do poder dele de homem, de guerreiro, juntaram, unificaram e surgiu isso aqui, esse grande amor profundo, até surgir esse rapto mesmo, né? E houve esse rapto, que ele, muito inteligente, né, que o povo de Xangô é muito estrategista, ele foi lá, tirou ela de Oxóssi e ficou um bom tempo morando no palácio com ele. Ele retratou isso aqui muito bem. Pegou na mão grande mesmo, pegou na mão grande, agarrou e levou. Muito lindo isso. Ô Juba, ô Balaruga. É a questão do amor. Amor, poder, tudo junto, né? Imagina a salada que não dá, né? No final acho que dá tudo certo. Linda, linda essa. Eles tiveram filhos? Não, ela teve filho com Oxóssi. Oxum teve filho com Oxóssi, que chama Logum Edé. E ele foi buscar ela depois? Não, depois não. Aí depois acabou. Depois que ela teve filho com Oxóssi, aí a história é a capenga, assim, enfim. Aí deduzam, tá, gente? Aí vocês viajam aí na ideia de vocês, sabe? Mas dentro do candomblé, a gente tem como recontar isso, mas aqui, para aqui fica meio complicado. A gente chama que é fuxico de Bahia, fuxico de Roncó. Nem tudo mãe de santo pode falar. Linda essa gravura do Caribé, retrata bastante a história de amor que eles viveram, de respeito também, né? Porque eram 2 poderosos, ela quanto mulher, ele quanto homem, sabe? Está ali, não batia de frente, mas tudo era resolvido no diálogo, sabe? Quem vencesse no diálogo ganhava a batalha, era bem assim. O respeito, né? O respeito, se houvesse isso hoje, nossa, ia ser tão bom. Enfim, e a questão, mais uma questão do Abebé, a questão do embelezamento também da mulher, né? Porque a maioria das mulheres não pode ver o espelho, né, gente? Fica ali, nossa, nada tá bom, né? Vai consertando. E tem danças, sim, dentro do candomblé, que ela já vem vestida, que é a hora do banho, que ela se arruma, e o abebé não cai da mão. Ela tá botando os adereços, ela tá olhando no abebé para ver se tá tudo perfeito, ela coloca os brincos, ela coloca os colares, enfim. É bem interessante. Quem nunca foi um terreiro de candomblé, que tiver uma festa das Iabás, vão para vocês verem o que eu tô falando. Que só da teoria não tem muita, né? Mas a pessoa estando lá, tá me desmontando toda aqui. Mas enfim, é isso. É um mês certo? É um período das... Olha, depende das casas. Tem casas que agora está fazendo, por ser Xangô, que o Xangô era um mulherengo, Xangô e Oxalá. Tem um Oxalá que ele vem com todas as mulheres em volta dele. E tem um Xangô também que vem com todas as mulheradas. Então tem casas que fazem agora, junho, julho, faz Xangô e Iabá. Mas normalmente é o mês de dezembro que se comemora, que se celebra as Iabás. Já sabe. Aí é o mês, o mês das águas, né? O mês de celebrar todas elas, enfim. Então, Vocês vão me matar aqui. A gente, na verdade, isso costuma se fazer primeiro, se dá a importância primeiro ao autor, muitas vezes, e a obra, eu digo em segundo plano, mas a sequência costuma ser essa quando a gente fala de artes plásticas, enfim. Mas a gente queria falar um pouquinho sobre a história desse artista, desse cara que é o Caribé, que se apaixonou, veio para o Brasil, se apaixonou por essa cultura, pela cultura afro-brasileira, pela tradição do candomblé, né? Era um argentino, por quê? Porque ele era um argentino, era um estrangeiro, né? E filho de mãe brasileira e pai argentino. Então já tinha uma ligação inicial, natural com o Brasil. E ele passa uma parte da infância na Itália, do pai dele, e aí ele vem para o Brasil, se muda para o Brasil com a família,
Aqui no Brasil ele já entra em contato com as artes plásticas, de certa forma, no ateliê do irmão dele, assim, dentro de casa. O irmão dele era também escultor, que é o Armando Bernabó. E o nome, né, o nome próprio do Caribé era Héctor Julio Bernabó, né, em argentino e em castelhano, né. E ele entra em contato com essa técnica do irmão, com essa experiência artística do irmão. E depois vai cursar a Academia de Belas Artes, a Escola Nacional de Belas Artes. E quando sai da Escola Nacional de Belas Artes, ele não exatamente continua no Brasil. Ele passa por vários países da América Latina, né, até, sei lá, enfim, mais ou menos anos 30, anos 40, isso, nessa altura. Passa por vários países da América Latina, mas ele sempre regressa ao Brasil de tempos em tempos. E nessa uma dessas vindas e idas, ele é contratado por um jornal argentino, né, para fazer cobertura por vários países, como repórter, mas também como repórter ilustrado, né, desenhar o que ele viu, o cotidiano, o que ele via, com o que ele convivia, o que ele experienciava, e enviar para o jornal de volta na Argentina. E ele chega a Salvador, em determinado tempo, determinado momento dessa jornada, ele chega a Salvador. E quando ele chega a Salvador, o jornal fale na Argentina. Então ele passa um tempo em Salvador, sem ter muito o que fazer, sem ter para onde ir. Passa uma temporada complicada em Salvador, né? Chega a dormir, enfim, na rua e tal. Também por falta de vontade de voltar para o Rio. Porque ele tinha condição de voltar para o Rio. Tem até um relato que ele fala que o Rubem Braga, que era um cronista, muito famoso naquela época, amigo próximo dele, falou, não, era só eu mandar um recado pro Rubem, mandar uma carta pro Rubem, que o Rubem mandaria a passagem. Mas ele se encantou tanto com a Bahia, tanto com a cultura baiana, do cotidiano das pessoas, enfim, a forma de viver das pessoas, que ele não quer voltar para casa. E passa um tempo, ele volta pro Rio, faz alguns trabalhos aqui no Rio, em jornal, como ilustrador também. Inclusive ele chega a ganhar um prêmio lá na Argentina da Câmara, como se fosse a Academia Brasileira de Letras, equivalente lá na Argentina. Ele ganha esse prêmio como melhor ilustração de um livro, eu esqueci o título agora, que é clássico da literatura argentina. E em mais ou menos 1950 ele se muda para Salvador para viver definitivamente. E vai para lá para desenhar murais, para criar murais nos prédios públicos baianos. E isso com a recomendação desse Rubem Braga, mais uma vez a mão aí do Rubem Braga, o recomendando, o ajudando. E também por encomenda do Anísio Teixeira, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Anísio Teixeira é um grande, ideólogo da educação e cultura brasileira, e à época era secretário de Cultura da Bahia. Então o Anísio chama ele, e é legal, também vi uma passagem na biografia dele, que quando ele chega para conversar com o Anísio fala, eu tenho uns esboços, umas ideias para esses murais de tal, eu não sei se era do Banco da Bahia, enfim. Chega com os murais, era um almanaque ilustrado com as gravuras do Caribé. E aí o papo termina e ele já é contratado. E nisso ele já estava tão apaixonado pela Bahia que ele chega antes do prazo, do período de contratação. Ele chega para se apresentar, e isso era para o final do ano, ele chega no início do ano. E nisso ele vive em Salvador, passa a viver em Salvador, se envolve intimamente com a cultura do candomblé, com a religiosidade do candomblé. Ele passa a ser frequentador do terreiro, que é o Ilê Axé, ou Pofonjá. E frequenta esse terreiro até o fim da vida, inclusive ele morre nesse terreiro. Né? Uma cerimônia do terreiro, ele vem a falecer. E nesse meio tempo, durante a carreira dele, ele não é só, gravurista, estilogravurista. Ele trabalhou com várias técnicas artísticas, com pintura, tem várias séries de pinturas bem legais, bem bacanas. E desenho, aquarela, escultura, tudo que ele podia experimentar, ele experimentou durante a carreira, durante a vida. E ele, na Bahia, ele participa, né, de uma renovação, do movimento de renovação, de dar outra cara para as artes plásticas baianas, com alguns artistas, né, da terra baianos, né, lá pelos meados dos 60, 50. Então é muito curioso como essa figura não se despe da sua própria cultura nativa,
mas ela se apropria da cultura, digo externa, porque também vem da mãe dele, da ancestralidade dele. Mas se apropria dessa cultura de forma muito pungente, de forma muito íntima, muito próxima, né? E passa a dedicar a vida e as formas de expressão dele, o trabalho que ele faz a isso. Isso é muito, muito bacana, assim. E ele, inclusive, participando do candomblé, ele se torna um Obá de Xangô, né? Que é um título muito importante. Hoje o Obá, pelos olhos do rei. Vamos dizer, no panteão do candomblé, não sei como eu digo, né? No panteão do candomblé. E então tem esse envolvimento, as duas coisas elas se entrecruzam, elas se misturam, né? A vida dele, do Caribé, e a cultura afro-brasileira e o candomblé, né? Elas se tornam quase que uma coisa só, né? E aí o Caribé, ele é muito homenageado pelo Jorge Amado, eles têm uma amizade muito próxima, né? E ele, inclusive, o Caribé que traduz também mais uma apropriação dele da cultura brasileira para o castelhano, que ele traduz Macunaíma, né, do Mário de Andrade. É a primeira tradução para o castelhano. Para o espanhol, ele faz essa primeira tradução enquanto escritor, porque ele também escreveu algumas obras depois. E esquecendo de falar, que eu quase esqueci de falar, ele escreve uma história, uma iconografia, depois de anos de pesquisa e de convivência com o candomblé, ele escreve uma iconografia dos orixás baianos, né? Já no fim da vida. Teve aqui um quadro de iconografia dos orixás, o Céu dos Orixás, numa exposição chamada A Cor do Brasil. O Mar tem um acervo, que eu acho que tem mais cerca de 20 obras, mais ou menos, do Caribé, que pode ser consultado. A gente está em processo de mudança de software para atualizar a vida, né? Porque a gente precisa atualizar a vida. A princípio, hoje, quem quer consultar o acervo do museu precisa vir aqui. Né, Andréia? Andréia é coordenadora da museologia, pode falar com mais propriedade do que eu sobre isso. Precisa vir aqui para consultar quais são as peças, o que compõe um acervo do museu. O acervo do museu, ele está conceitualmente organizado através dos núcleos significativos, e o trabalho do Caribé faz parte do núcleo Raízes do Brasil, que é uma coleção que investiga uma pretensa ideia de identidade brasileira e de formação dessa identidade brasileira, mas também essa relação que o Rio de Janeiro tem, que se conforma como ideia de Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro, em algum momento, ele vai se constituir como uma ideia de brasilidade aí. Então, o Mar também faz essa pesquisa sobre a cidade, em que momento essa imagem do Rio de Janeiro se constitui, inclusive imageticamente, e através também de alguns documentos, da literatura, nessa imagem brasileira. E o núcleo Raízes do Brasil vai ter uma série de relações também com as culturas que permeiam o Brasil, mas principalmente a cultura desses muitos Rios de Janeiro que formam o Rio de Janeiro em si, né? Então a gente tem um acervo grande de cultura afro-brasileira, a gente tem um acervo de judaica, mas o que, Andréia? Na verdade, os núcleos significativos seriam um recorte que a curadoria olha para o Brasil e olha para o Rio de Janeiro. Então, assim, é sempre o Rio de Janeiro em si mesmo, o Rio de Janeiro em confronto com o outro, né? O que o diferencia e o que constitui. Então, como a gente não tem uma única visão, a ideia é sempre, a partir desses núcleos significativos, desse recorte conceitual, olhar toda a produção cultural que nós temos. E aí selecionar documentos, imagens, obras de arte, obra da cultura visual, presentes, souvenirs, ou seja, é uma imensa gama de objetos, né? Objetos, itens, como documentos, iconografias, vídeos, performances, que vão dar sentido àquele núcleo. Então tem construtivismo, tem, como ela citou, Raízes do Brasil, tem judaica, são aproximadamente 30, Pororoca, que fala da Amazônia, são aproximadamente 30 núcleos significativos. Então a ideia, é claro, que não é
abraçar tudo, porque seria impossível, até fisicamente a gente não tem como guardar tantas coisas, mas entender que aqui todo mundo tem que estar representado. Então, acho que essa é um pouco a ideia do núcleo significativo. Trazer todas as memórias possíveis para dentro do museu, para que elas sejam preservadas, divulgadas, estudadas, pesquisadas, etc. Então, essa ideia formada a princípio pelo Paulo Reckenhoff era isso, o museu é de todos. Então, de alguma maneira, a gente tem que reunir conceitualmente esses grupos de objetos e documentos, livros, etc., trazer para dentro do museu para que façam sentido. E novos sentidos vão ser produzidos através dessa entrada. Eu só queria completar, porque eu aproveitei e fui pesquisar, porque eu fiquei com medo de cometer um erro, porque a gente tem um outro espelho, ele é do século XIX e é da Bahia. Tá? A procedência dele é da Bahia. E é século XIX. Bom, gente, é isso. A conversa rápida. Alguém tem perguntas para a Celina? Vocês podem perguntar. Porque eu queria convidar vocês, assim, porque a gente trabalhou a Bebé e também especificamente a gravura, o rapto de Oxum, faz parte de uma série de gravuras que as outras estão em cima, né? A gente começou falando nelas. E aí eu queria convidar vocês para ver a exposição de samba, né? Para continuar lá, já que a gente desceu, assim, interromper um pouco o processo lá em cima para vir para cá, porque era um pouco mais confortável. Queria convidar vocês para ver a exposição de samba, Rio de Samba Resistência e Reinvenção. E se alguém tiver mais perguntas para a Celina, que faça agora, o caso sem. Muito obrigada, Celina.